conectando eu e você. Hoje, conectando eu e você. Boa noite, a paz de Jesus a todos. Mais um programa, podcast, Nele Pode. Nele nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Nós temos hoje 3 convidados especiais, mas antes deles se apresentarem, eu quero dizer que você é indispensável sempre nesse programa. Todas as segundas-feiras, das 18h30 às 19h30, programa Nele Pode, levando uma palavra de esperança, de fé, de ânimo para a tua vida, para você que está em casa, dizendo que você não precisa ficar refém de situações, porque sempre tem um escape. Deus sempre te dá um escape. E hoje o programa é Nele pode ajudar pessoas, fazer assistência social, nele pode você estender a mão, como você foi ajudado um dia. Então o programa hoje conta com a participação de 3 pessoas que eu quero que comece a se apresentar agora já. Irmã Janete, te apresenta. Eu sou a Janete Cardoso Pinto, sou professora estadual e municipal aposentada, nascida e criada em Rio Grande, numa cidade que tenho bastante alegria de aqui estar. E a minha vida toda foi nesta cidade, tudo que somos e que temos, aprendemos aqui. Quero agradecer a essa participação hoje com os colegas nossos, até de carreira, né, da Prefeitura, do Estado, e dizer a você que realmente Jesus pode fazer a diferença nas nossas vidas, basta a gente querer. A Janete, além de professora do Estado, do município, muitos anos, foi coordenadora da 18ª, também trabalhou na SMED muito tempo, colega minha de prefeitura, mas eu conheci ela e o objetivo do programa hoje é porque ela também faz algo além disso. Ela ajuda muitas pessoas, principalmente na Vila dos Anjos. E essa ajuda que eu conheci, nos alinhamos, costuramos essa ajuda aí, me trouxe uma grande admiração pelo trabalho dela e de todos que fazem esse tipo de trabalho que nem a Bíblia fala, né? Fazendo bem sem olhar para quem. Mas, senhora Bia, te apresenta. Então, boa noite, eu sou Beatriz, eu sou assistente social na penitenciária de Rio Grande e vim trazer um pouco também da minha experiência, da minha vida cristã, juntamente com o meu trabalho, trazer um pouco de esperança, um pouco de fé, repetindo isso que eles já disseram, que no Senhor tudo podemos. Quando cremos nele, tudo é possível. O Senhor faz milagres na nossa vida, o Senhor transforma e Ele sempre nos dá mais, muito mais do que nós esperamos. Pedimos coisas, mas Ele sabe o que é para ser nosso e normalmente recebemos muito mais do que pedimos. Só precisamos acreditar que tudo é possível. Irmã Bia faz trabalho na PER com muitos homens e mulheres de diversos lugares, denominações que fazem. Eu conheci ela nos acolhendo naquele lugar, nos ajudando e ajudando muitas pessoas. Sempre atrás de colocar um lugar para colocar aquele que sai da PERG e não tem para onde ir. Amém. Sempre atrás ajuda para aquele que não tem uma roupa, um cobertor, buscando parceiros que ajude aquelas pessoas que não têm. Então o coração dela gigantesco também nos fez ter essa aproximação, porque como é bom ter pessoas que gostam de trabalhar em prol da felicidade das outras pessoas sem interesse algum, né? É muito bom. Mas pastor Paulino, meu ex-colega de guarda municipal, faz com a palavra. Glória a Deus pela oportunidade, quero glorificar o santo nome do Senhor Jesus por estar aqui.
A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, tudo a nossa entrega a Ele. Agradecer o pastor Alex pela oportunidade, agradecer as meninas que estão aqui por estarem conosco, em nome de Jesus, mulheres de Deus, homens de Deus, quebrantados no Senhor, que buscam fazer a vontade através das boas obras. O Evangelho sem obra, não são as obras que nos justificam, mas a necessidade de fazer as obras. Quero agradecer a Deus, agradecer pela oportunidade. Estamos hoje congregando com o pastor Cristiano, Ministério Visão Apostólica. Um abraço ao pastor Cristiano, pastora Janaína, Avenida Itália 1940. Agradecer a minha esposa, Carla Rosane, pela oportunidade da gente estar aqui, pastor Alex, falando as coisas do Senhor. É o que nós mais amamos, falar as coisas de Deus. Independente da nossa profissão, a gente gosta de falar o que é de Deus, aquilo que são tesouros eternos. Você que está nos ouvindo neste momento, busque o Senhor enquanto há tempo. Glória a Deus. Eu podia falar muitas coisas do pastor Paulino, mas eu quero citar uma só. Não sei se vou deixar encarolado, mas tantas coisas junto com meu amigo pastor Paulino. Uma vez eu fui lá xaropear ele, né? Que eu sempre xaropeio ele lá. Ele trabalha aqui na Secretaria Municipal de Assistência Social, aonde é do lado da antiga CE ali, que agora mudou na 24 CE. E uma vez eu fui ali pedir algo para alguém, que eu sempre peço para pedir para alguém, né? E ele manda entra, dizer, naquela salinha dele. Eu entrei lá e estava uma senhora no final do atendimento já, aquela senhora saiu dali e entrou um rapaz. E o rapaz do BGV se queixando, chorando por tantas coisas, e no final o rapaz disse que queria se internar. E ele tirou passagem do bolso dele, deu para o rapaz se internar, e o rapaz, tá, mas eu tô louco de fome. E aí eu já olhei para ele assim, porque eu ia pedir licença para sair com o rapaz, comprar um lanche, e olhou para o rapaz, não, só um pouquinho, eu tenho meu almoço aqui. Ele tinha levado 2 pães, ele deixou um pão para o almoço dele e deu um pão para o rapaz. Não é verdade? É verdade. Isso marcou, tantas coisas isso marcou. Então são corações que só Deus pode mover, porque o coração humano está tão endurecido, né? O ser humano está tão desumanizado na face da terra, tanta maldade, que nós temos que valorizar e querer ficar do lado daquelas pessoas que têm o mesmo propósito de querer fazer a diferença na face da terra. E vocês 3 são exemplos para mim fazendo diferença, pode ter certeza. Mas antes de passar agora para vocês, agora se aprofundarem mais um pouquinho na vida de vocês, eu quero agradecer a 2 ministérios, o Bom Samaritano de Congrego ali na República do Haiti 604, que tem nos ajudado como patrocinador, também o Monte Moriá na 4ª secção da Barra, pastor Ronaldo, que tem nos ajudado também como patrocinador, e um abraço pastor Ronaldo, que trabalha comigo na guarda, pastor Marcelo, né, os outros irmãos, colegas de serviço, e muitas pessoas, como a irmã Janete, esposa dela, que nos ajudam também de forma individual a manter esse programa, porque queremos continuar com esse programa. E toda a iniciativa que nós tomamos no início parece ser fácil, mas depois vem os percalços e começa a ficar difícil. Mas com certeza, com Deus, nós conseguimos prevalecer. Agora, irmã Janete, já começamos por ti, eu quero que tu fale um pouquinho da tua caminhada cristã. Já que o tema é Nele pode ajudar as pessoas, eu quero que tu fale um pouquinho de ti e depois, se na tua vida, durante a tua vida, em alguma ocasião especial tu queira citar, que tu passasse uma situação de ou aperto financeiro, ou aperto emocional, ou algum tipo de pedido de ajuda para Deus e alguém estendeu a mão para te ajudar. Fique à vontade. Então tá bem. Boa tarde a todos novamente, né, os ouvintes que estão aí nos ouvindo. E eu queria dizer que Deus realmente foi milagroso na minha vida. Glória a Deus. Eu sou a 3ª filha, sou a filha do meio, de 5 irmãos. E quando a minha mãe me teve, eu nasci em seguidinha que peguei uma doença que eu perdi todinha a pele. Era com 7 ou 8 meses, em cima de uma cama, só ferida. O saudoso doutor, esqueci o nome, um doutor que era muito famoso na nossa cidade, Esperon, que visitava as casas, né? Foi na minha casa e mandou a mãe apartar os meus irmãos, que foram para a casa dos meus avós, porque era uma doença contagiosa naquela época, né? Eu tenho 68 anos
E a minha mãe assim o fez, mas as igrejas, minha mãe membro da Batista Brasileira, e meus avós também, meus tios, entregou realmente a minha vida a Deus e a vida dela e dos meus irmãos, todo mundo em oração. Eu fiquei 2 anos doente e fazendo tudo que era tratamento que a época permitia, e graças a Deus saí vitoriosa. Cresci num lar cristão, os avós, né, muito influentes assim na igreja, faziam realmente a igreja aquilo que ela é, que é um lugar de avivamento e alegria, que a gente tem o prazer de ir à igreja, né, de congregar, de querer ir. E assim foi a minha juventude, a minha adolescência. Aí me casei, passaram-se os anos, tive afastada, nunca tinha me batizado. E aí, lá, anos depois, acho que eu tinha 30 e poucos anos, eu me converti, eu tinha 9 anos, mas nunca me batizei, não ia, né, jovem, outra época que não é hoje, hoje o mundo é mais liberal do que naquela época, mas a gente queria estudar, queria viver, então esperei. Não tive a decisão, né? E até um dia que eu realmente tive um encontro com Deus, me batizei na Igreja Batista Brasileira, e ali fiz a minha caminhada durante 20 anos com o pastor Paulo César e a pastora Luísa, que hoje estão no Rio de Janeiro. Mando um abraço, que eles estão nos assistindo, né? Glória a Deus. E a gente teve uma vida muito feliz junto com eles, que realmente eram pessoas abençoadoras. E ali a gente aprendeu, já vinha com uma história de família. Foi discipulado para fazer as coisas que Jesus fazia, né? E tem vários, porque a assistência social é lá da fundação, né? Que fazer o melhor pelo outro, fazer pelo outro aquilo que eu queria para mim, né? O que Jesus faria no meu lugar é o que eu me pergunto sempre quando tem que tomar uma atitude. E a vida faz a gente tomar essas atitudes, às vezes até que a gente se sente inconfortável, mas tem que fazer. Então, olhando sempre para o outro, como se lá tivesse eu. E aí a minha vida foi maravilhosa, estudei, trabalhei, me casei, fiz concurso, passei em vários, passei do Banco do Brasil, passei no da FURG, passei no da Prefeitura, passei no do Estado, e fui fazendo as escolhas e achei que o melhor lugar era na educação, e realmente não me arrependo disso pela escolha que fiz, mesmo hoje a gente se queixando por causa dos salários, que é muito defasado. Mas Deus nunca nos deixou faltar e a abastança sempre teve. Mas em 2021 fui acometida pela Covid. Dentro de casa, me aposentei para cuidar da minha mãe, que estava velhinha, tinha se acidentado, que a minha irmã cuidou dela há alguns anos. E aí eu estou em casa, sem ter contato com ninguém na rua. Meu esposo, quando chegava, trocava a roupa lá na frente para entrar, que a gente mora numa casa bem grande. Peguei Covid. Aí baixei na FURG naquela época, bem no início, né? Tive muito mal. E eu mesma achei que eu não saía. Minha médica, que é uma beleza de pessoa, a doutora Nitza, o doutor Nicos, o doutor Henra, e um monte de médicos que são importantes na minha vida até hoje, me auxiliam sempre que preciso. Foi que Deus realmente mostrou o que Ele planejou para mim. Eu ali praticamente desenganada por ter um monte de doenças, já mais idosa. Comecei a ver as pessoas que estavam ali na UTI comigo na universidade, na FURG, indo embora, e eu ali, Senhor, o que Tu queres de mim? Me protege, porque não respirar é muito triste. Só aí que a gente vê realmente o valor da vida em si, porque a gente corre tanto, vive tanto, e quando chega nesse momento não consegue respirar, e aí? E ali, além das enfermeiras que a gente não via, porque a gente só via os olhos, e os médicos não via ninguém, porque era todo mundo tapado, né? Foi lá no início. E eu encontrei algumas pessoas. Tem em especial o Alan, na FURG, que é um rapaz que trabalhou comigo no passado, e está ali na universidade, entre outros tantos, que vinham ali todo tapadinho e deixavam um bilhetinho na beira da cama, ou diziam para mim: Tu confia, tu tem um Deus que cuida de ti. Então, naquele momento, assim, pessoas que, independente do credo de cada um,
as pessoas passavam, as enfermeiras ali, algumas, eu fui sua aluna, Deus está contigo, tu vai conseguir. E eu vi a cama de cá, disparou o alarme, levaram a cama de... Então, isso aí, eu fechava meus olhos e disse, Senhor, me livra se for da tua vontade, mas deixa eu sair caminhando. E aí, esse é o grande momento, assim, de dificuldade que eu vi que realmente já Deus me livrou lá em pequena, Deus me livrou na caminhada da vida, porque a gente foi criada sem o pai morreu, minha mãe era muito nova, criou 5 filhos com a ajuda dos meus avós, e a gente conseguiu estudar, trabalhar e viver uma vida digna, e consegui no Covid sair 15 dias depois numa cadeira de rodas, fiquei ainda... em resguardo, 30 dias em casa, afastada de todo mundo, trancadinho assim, e graças a Deus eu estou aqui, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus, que realmente tudo é muito fácil e muito difícil, às vezes na vida de cada um. É o serviço, é o dinheiro, é a falta para pagar isso, pagar aquilo, mas quanto não respira, Deus, porque ali não tem o que fazer. E a gente vê como Deus, num sopro, né? É só quando tu está naquela... em cima da linha, assim, ou para lá ou para cá, porque não respirar, tu pode abrir a boca, tu pode, e não consegue. E ali, Deus me mostrou que fiz o tratamento, consegui, não cheguei a ser entubada, porque não tinha, só usei respirador, estava tudo ocupado, cheguei desacordada e como é que estou aqui, né? Só pela honra e pela glória do Senhor. Então isso realmente na minha vida foi um marco. E aí, se eu já vivia em prol de outras pessoas, eu disse, a partir de hoje, eu não vou trabalhar mais mesmo, eu estou encerrando a minha carreira, vou cuidar da mãe, que Deus levou para a glória fazem 2 anos, o pastor Alex foi nosso companheiro nas visitas, porque a minha mãe, uma cristã fervorosa, mas ficou numa cadeira de roda, e eles visitavam muito, levavam outros pastores para cantar, orar com ela, ela realmente era uma bênção. E hoje cuido de uma irmã com 80 anos também, professora municipal, que tem Alzheimer, mas está uma bênção e firme no Senhor, está lá nos assistindo também. Glória a Deus. E Deus tem feito milagres na nossa vida, com certeza. E que possa fazer na vida das pessoas, quando na dificuldade é que a gente lembra. A gente tem um Deus que cuida de nós. Glória a Deus. Daqui a pouquinho vou cavocar um pouquinho mais sobre isso. Irmã Bia, fala um pouquinho da tua história de vida. Sei lá, quando criança, perto da conversão, algo traumático que Deus conseguiu fazer te superar. Eu gosto muito de contar a minha história profissional, né? Porque foi onde eu vi que eu sempre soube que Deus existia, eu sempre trabalhei, né, para Deus, eu sempre fiz obras e acreditei, né? Mas assim, a minha conversão mesmo foi quando eu já estava na SUSEP. Por quê? Eu fiz a minha faculdade, não foi bem tarde, né? Uma faculdade de serviço social e com poucas oportunidades, aquela coisa toda, né? Eu sempre achei interessante, mas na época que éramos jovens só tinha em Pelotas, particular, eu não tinha condições de pagar. Enfim, surgiu a oportunidade de fazer. A minha faculdade foi feita à distância, né? Na Anhanguera. E as pessoas costumam dizer, compra o diploma, pagou, compra o diploma, ainda mais serviço social, ixi Maria, isso aí não vai servir para nada, né? E eu tinha muito essa curiosidade de que valia esse meu estudo, né? E houve um concurso, né, onde eu cheguei na minha faculdade lá e as colegas estavam se organizando para ir fazer o concurso da SUSEP. Eu digo, mas o que é isso? Eu não sabia, nem conhecia o sistema penitenciário assim. E aí eu perguntei, mas é para fazer, para assistente social? Eu digo, então bota o meu nome aí, meu concurso começou pela van. Eu digo, bota o meu nome aí na van, que se eu conseguir no decorrer da semana pagar o boleto, eu vou nisso aí. Porque a minha curiosidade era saber como eu me colocava entre as assistentes sociais formadas e as formandas. Por quê? Porque eu fiquei naquela, será que realmente só está se comprando um diploma, não está se aprendendo nada, não está, né? Enfim, eu queria saber qual era o meu grau de conhecimento, até porque eu voltei a estudar bastante tarde, né? E esse era o meu último ano de faculdade. Aí na segunda-feira eu trabalhava em uma lotérica, aquela loucura, movimento, malotes, começo de mês, uma loucura. Eu consegui lá, imprimi o boleto e paguei. Eu não li sequer o edital do meu concurso.
Mas paguei o coisa, passei aquela semana louca de começo de mês, aquela loucura toda. Na sexta-feira, no retorno na aula, eu comentei com as colegas, botasse meu nome, quanto é que é a van, que eu vou ir. Paguei o concurso, paguei a van e tô combinada de ir, né? Mas eu não li o edital. Não houve tempo de ler o edital. Mas eu queria ir ver como é que era. Naquele dia choveu muito, né? Ainda na época o meu ex-marido disse, tu não vai vazio, tu nem estudou. Eu digo, bom, eu creio muito em Deus, né? Se tivesse que dar alguma coisa errada, Deus é que sabe, né? Aí fomos. Chegou lá, fiz a prova, né, do pessoal que foi na van. Eu fui a única aprovada a princípio, assim, né? Depois teve uma colega que entrou no segundo momento, né? Eram 8 vagas e eu passei em 4º lugar. Glória a Deus. E aí eu digo, mas não estou formada, né? Ainda tenho que me formar, aquela coisa toda. E aí junta documento daqui, dali, o ano foi terminando e a formatura foi programada para abril. E aí em janeiro me chamaram para assumir e eu tinha até fevereiro para entregar o diploma. Em algum momento a Anhanguera mudou o procedimento deles e eles resolveram que quem faria a formatura a partir de aí, que até então era particular, as formaturas, quem faria a formatura seriam eles e seria no dia 8 de fevereiro, sendo que eu tinha que me apresentar na SUSEP em 18 de fevereiro. Então eu peguei meu diploma, no dia 18 me apresentei e vinha sempre aquela dúvida, mas será? Trabalhar em penitenciária? Que horror! Né? Será que é isso mesmo? Eu sempre dizia, Deus é que sabe. Deus sabe de todas as coisas. Trabalhar com crianças, né? Eu achava que era o que eu, né? Adoro trabalhar com crianças e tudo. E aí, de repente, pintou o sistema penitenciário, né? Mas, como eu acho assim, que a gente veio ao mundo para dar o nosso melhor, não importa o que tu for fazer, não importa o que tu, né, a tua missão, tu tem que fazer ela com excelência, né? E aí, enfim, fiz o concurso, passei, entrei e lá eu descobri, além de eu ter sempre a consciência de que quem fez aquela prova não fui eu, foi o Espírito Santo, porque foi uma coisa assim, eu consegui passar em 4º lugar sem ler o edital. As pessoas estudaram, sabe, se esforçam e, sabe, só mesmo por mérito do Senhor nosso Deus pra gente conseguir uma glória assim, né? Glória a Deus. E aí comecei a trabalhar e aí eu comecei a entender os propósitos de Deus. Hoje eu tomo conta da assistência social, né, dentro da penitenciária. Eu faço as escalas para as igrejas entrarem lá, levarem sua palavra, né? Eu consigo levar a palavra também para os apenados, né? Em vários momentos eu consigo fazer com que a vida deles se transforme, aqueles que querem, aqueles que aceitam Jesus, aqueles que veem uma diferença, né? Eu sei que não é fácil, não é fácil. Não é fácil para quem foi parar lá dentro, não é fácil para a família que está na rua, não é fácil. Mas quando a gente tem Deus no coração, tudo é possível, tudo é possível. E Deus nos dá uma nova chance, Deus nos dá uma nova oportunidade. E eu tive lá a oportunidade de ver pessoas se transformando. Eu sei que a gente não salva o mundo, quem somos nós, réis mortais, né? Mas se a gente consegue levar uma palavrinha, plantar uma sementinha, né? Quantas vezes a gente planta uma semente no coração das pessoas e depois a gente vê que as coisas vão fluindo, que elas acontecem. É muito, muito maravilhoso. Em vários momentos eu tive a oportunidade de estar na rua e encontrar pessoas e daqui a pouco eu digo, mas eu conheço. Mas quem é em igrejas, em cultos que a gente fez nas praças, de repente uma pessoa lá num culto na praça e aí tu pergunta o nome, eu digo, mas eu já ouvi esse nome. Aí eu digo, mas fulano, pois é, Dona Bia. E aí tu vê, Dona Bia, né? Então assim, eu vejo que conseguiu fazer a diferença. Claro, não só eu, mas é um conjunto, né? A gente só bota, né, ou dá uma regadinha, ou bota sementezinha, enfim, cada um faz um pouquinho, né? E quando a pessoa quer e crê, ela se transforma. No caso desse rapaz mesmo, ele hoje é construtor, ele tem uma família com 5 filhas, tudo meninas, né? E foi assim uma coisa maravilhosa. Eu vi muitas pessoas como ele
que se transformaram. A gente com o tempo também fez trabalho de rua, leva um alimento na rua, apoia, ajuda no que pode, né? Às vezes nas comunidades terapêuticas, levando uma palavra, tentando ajudar. Eu acho que o serviço social é realmente um caminho para quem quer servir ao Senhor, né? É uma dádiva, assim, a gente está disposta a servir, né? Crer que o Senhor faz a diferença e se deixar usar como instrumento, né? Aqui eu tenho a Janete, que é uma pessoa maravilhosa. Muitas vezes a gente conversou, muitas vezes a gente fez várias coisas junto em relação a alunos, né? Em relação a situações assim. Depois eu tive tomando conta da educação na PERG, ela era a nossa coordenadora, então em vários momentos a gente conversou sobre isso. Hoje com o Serginho também lá no... Com o Serginho. Paulinho, né? Nessa função, viu? Essa função lá da assistência social lá do município também, a gente já teve a oportunidade de conversar, fora congregar junto, né? Então, assim, é uma coisa impressionante o que Deus faz na vida da gente, o que Ele transforma. E eu sou sempre muito grata, muito grata. Inclusive, eu costumava dizer que o tempo que eu passava com o Senhor era agradecendo, né? E no decorrer da minha história eu aprendi que a gente não deve só agradecer, a gente deve também pedir, porque naquele momento que tu está pedindo, se tu fica um tanto de tempo agradecendo a Deus, tu fica o dobro do tempo quando tu está pedindo. Tu fica mais tempo na presença do Senhor, tu tem mais assunto com Ele, quando além de agradecer o que já foi feito, tu ainda pede por ti ou pelos outros, né? Então tu te coloca mais assim enfim, mais à disposição de Deus, né? E até as minhas filhas às vezes diziam: ai mãe, mas tá um problema, que horror, eu digo: ai, Deus tá ralado comigo, porque eu tomo conta da obra dele, eu me preocupo em servir, em ajudar. Quem toma conta de mim é ele, coitado dele, tá cheio de problema, porque Deus nos ajuda, Deus nos ampara, Deus soluciona. É impressionante como às vezes tu diz: eu não sei o que fazer, mas Deus sempre sabe, sempre nos mostra um caminho. E é muito legal ter a presença do Senhor naqueles corredores lá da PERG, sabe que a gente pode levar uma palavra, que a gente pode levar um acalento, que lá nem tudo está perdido, não. São seres humanos que muitas vezes não tiveram oportunidade, ou não souberam aproveitar as oportunidades que tiveram, né? Mas é sempre tempo de se resgatar uma alma, de se resgatar uma pessoa, de estender a mão e ajudar, né? E quando tu passa lá, 3, 4, 5 pelas grades, Dona Bia, Dona Bia, pediu alguma coisa? Na rua também, Dona Bia, já sei de onde é a Dona Bia. E fizemos um batismo muito legal antes da pandemia, também, né? A pandemia foi quando? 2021? 2020. Então, nós programamos o batismo em 2019 e coincidiu o batismo em 2021, em janeiro. Logo após o batismo, tantos homens e mulheres batizados ali. Foi lindo. Né? Bia fez parte disso. Logo após, um mês depois vem a pandemia e tudo se trancou, tudo se fechou. Então foi uma rica oportunidade. Eu não sabia que foi coordenadora também de educação na PERG. Hoje tua esposa é o diretor da escola. Diretor da escola da PERG. É que assim, já te mando um abraço, irmão Cláudio. Na realidade, o processo para que houvesse uma escola de ensino fundamental existia há alguns anos e nunca conseguiram a liberação do Conselho Estadual, porque a escola estadual tem que ser autorizada pelo Conselho. Quando eu fui coordenadora, a antiga coordenadora me disse que era um desejo. O município tinha trabalhado lá, mas com projetos, alfabetização, e nunca conseguiram botar o ensino fundamental todo lá, aberta a escola na PERG. E algumas outras PERG que tem aqui não tinha. E aí a que me antecedeu me disse: olha, eu lutei, mas não consegui, fiz um projeto, assim, não, eu vou atrás. Aí puxei, aí fui aqui, fui ali, fui na secretária na época, e eles disseram assim: não, falta o Conselho Estadual fazer a visita e dizer que está ok, para poder autorizar. Quem autoriza é o Conselho Estadual. Aí eu conheci a professora Iara, outras pessoas que tu tem um acesso, tu vai conversando com o professor Enilson, que é da nossa rede aqui, que é o diretor lá do colégio em Bujuru, estava no Conselho Estadual. Então a gente caminhou, conseguiu conciliar todas as conversas e conseguimos a autorização. E aí que já tinha sendo tratada, mas não saía, tanto é que o município trabalhou lá um bom tempo. Sim. Com alfabetização, com
os EJAs, mas não era nada legalizado, assim, oficial. Sempre depende que outra instituição fizesse. E a gente conseguiu, aí autorizamos a escola em janeiro de 2015. Seguidinha, que eu levou acho que uns 12 dias e a gente conseguiu. E hoje, além de levar conhecimento para eles, né, saindo de lá com um nível escolar já, também serve para remissão de pena. Muitos já né? tem 200 alunos formados e agora essa semana, as 2 últimas semanas eles fizeram foi um acordo que a secretária estadual fez com o Ministério Público e eles pararam aqui esse atendimento ali, botaram no outro horário e atenderam 217 horas presos que se prepararam para o simulado para fazer o Enem. Lá vai ter uma galera muito grande que vai fazer o Enem. Então, tem a grande chance de muitos deles passarem e muitos deles ir à universidade no próximo ano. Muito. Então, teve um caso em especial que foi, ele fez o NEJA ali e depois ele fez a prova do ENSEJA e ele fez o Enem e ele está formado em tecnólogo em logística. Ele entrou com a 4ª série e hoje ele é formado em tecnólogo em logística. Né? Então, assim, a gente fez uma grande caminhada em relação ao estudo. Na época que a Janete começou, eu fazia parte da educação, a gente começou junto ali, né? E foi muito lindo. Hoje ainda se faz bastante coisa, claro, cada vez mais, hoje tem a remissão pelo estudo, né? Então eles têm bastante interesse, a gente conseguiu levar a faculdade lá para dentro, faculdade à distância, né? Então, assim, eles conseguem até com o ProUni, sabe? Ou com o... Como é que é esse outro que é público? O ProUni não é público. Eu sei que eles conseguem fazer, de acordo com as notas do Enem, eles conseguem vagas, sabe? Tem sido assim muito, muito maravilhoso. A porta se abre quando saem de lá, né? Sim, tu imagina tu entrar sem estudo. A vida é difícil aqui fora para todo mundo. Sim, é difícil para todo mundo conseguir um campo de trabalho. Com preconceito ainda. Exatamente. Exatamente. Né? Se sem estudo, né, já é difícil. Aí tu imagina, tu consegue um pouco de estudo, tu imagina um tecnólogo em logística, entendeu? Onde ele se formou foi na penitenciária, mas poxa, entendeu? Tu imagina, é outro patamar de oportunidade, de esperança, de vida, de transformação para ele, né? Autoestima também, né? Autoestima. Eu não sou mais ninguém, já tenho alguma coisa. Ter a possibilidade de ofertar isso a eles é uma grande caminhada. Agora, se eles quiserem, pelo que os guris me falaram, assim, eles estão bem preparados para o Enem, assim, eles participaram bem, um grande grupo, bem envolvidos, se prepararam e agora na prova vão ver. Mas falando do esposo dela, da Bernadette, que trabalha na FERG como professor, né, como coordenador lá, tem uma, do pastor Paulino agora, tem uma fã número 1, a esposa dele sentada aqui, já tirou foto do nosso altar, está ali na expectativa. Pastor Paulino, nós temos 27 minutos, então fala um pouquinho, depois a gente vai começar a falar para as câmeras, para o pessoal que está em casa de novo. Hoje eu sou só um administrador aqui do tempo. Pastor Paulinho, fica à vontade. Agradecer pela vida da minha esposa, Carla Rosane, a pastora Carla Rosane, também assistente social, né? Também é? Também assistente social. Então somos em casa 2 assistentes sociais, né? Que bom, a gente tem esse entendimento, a gente de buscar mais a presença do Senhor e ter a profissão em comum. E a gente trabalha, hoje a gente se formou em 2007, então a gente tem uma caminhada grande, né? E é uma profissão que é uma profissão de paixão, uma profissão que não tem como não te apaixonar por ela. Serviço social, assistente social, e hoje tu trabalha com a dinâmica muito forte, né, dessas mudanças sociais, e tu sendo cristão, muito melhor, porque aí o Senhor, ele dá toda a profissão, aquele que é cristão, ele tem que, onde ele está, ele tem que remir o Senhor, o Senhor tem que falar mais forte. Amém. O Senhor tem que ser o primeiro, principal ali. Então hoje a gente está à frente ao cadastro único, né? O Serginho se aposentou, Serginho muito tempo ali, a gente assumiu ali a coordenação do cadastro único.
E anteriormente ao Cadastro Único eu estava no plantão social e eu estava o pastor Alex sabia onde eu tinha uma sala, né? Então dificilmente alguém chegar ali com alguma dificuldade e eu não levantar a voz em clamor e orar pela pessoa. Então às vezes as pessoas passavam ali esperando o atendimento e eu estava ali orando pela pessoa. E a gente sabe que o serviço público não é uma coisa, mas é meio, às vezes meio complicado, porque as pessoas acabam te carimbando, mas a gente tem, mesmo sendo carimbado ou não, a gente tem que falar as coisas do Senhor. Porque nós somos assistente social, mas nós servimos o reino. Em Mateus 5, 13 ao 16, vai dizer que nós temos que ser sal e luz. Sal e luz. Então, nós temos que ser. Qual a serventia se o sal não mudar algo, sabor? Então esse é o nosso papel. Qual a nossa utilidade se por onde a gente andar nós não formos ser luz? Então a gente tem que ser sal e luz. E hoje a gente está à frente, a gente esteve à frente de um trabalho no cassino e o Senhor nos direcionou para algo maior que a gente não viu ainda, mas a gente crê. Que a gente anda na palavra e a gente sabe que o Senhor vai fazer. Então eu e a minha esposa já começamos um trabalho missionário através de um projeto Origem Eterna. O Senhor nos deu esse nome, Origem Eterna, e a gente está começando algo maior, muito grande, a gente tem certeza. Grande não para nossa grandeza, grande para a honra e glória do Senhor, porque nós não somos ninguém. Estamos ali juntamente com o pastor Cristiano, Ministério Visão Apostólica. Um beijo para ele, um beijo no coração dele, para ele, a pastora Janaína. E a gente está para fazer a diferença onde a gente andar. Por onde a gente andar, a gente tem que falar do nome do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas elas estão sedentas e muitas vezes as pessoas só querem um abraço bem apertado, uma palavra que tu quebre, palavras de maldição, palavras que as pessoas lançaram contra a vida das pessoas, tá? Que desvalorizam, que muitas vezes paralisam, menosprezam, diminuem. Então tu dá um abraço e diz que o Senhor é contigo. Tu é uma pessoa que no Senhor tu consegue, tu alcança uma mudança de vida e aquilo é impactante. E esse a gente aceitou Jesus e a gente mergulhou no profundo e cada vez mais. A gente quer fazer a diferença. Na simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho é muito simples. A gente que às vezes dá uma complicada. O ser humano gosta de complicar, mas é simples. É o amor de Cristo, amar as pessoas. A irmã Janete falou muito bem o que Jesus faria. Às vezes esse bordão, que é uma verdade, não é um bordão, a gente vai fazer uma ação e o que Jesus faria, aquilo o Espírito Santo te revela, o que Jesus faria, e a gente faz totalmente. Então imagina, hoje a gente está falando no Bia, irmã Janete e Alex. Eu não tenho ideia, mas a gente tem, no Brasil, a gente tem muitos cristãos. Deve ser mais de 60%, 70%. Eu posso errar esse número mais. Eu digo que a grande maioria é cristão. E a gente vê o país que a gente vive. Olha, deveria ser, imagina. Em anterior, nós tínhamos, o número de cristãos era muito maior. Então, tu tem uma sociedade praticamente que é cristã. E por que tem tanta desigualdade? Por que tem tanta? Então a gente às vezes tem que rever, fazer uma autorreflexão na palavra do Senhor, que é a palavra que vai, uma autorreflexão sobre as coisas de Deus. Amém. Vou cantar um corinho da harpa. Orar mais, é verdade. Ele faz. Ele tudo pode. Tudo pode, é verdade. Orar mais. O que é 171, artigo do Código Penal, irmã Bia? Quem sabe é o Paulo? Sabe? 171? Não, é 171. É bem conhecido na PEG, né? É assalto, não é isso, é fraude. Não lembro. Tem comunidade que eu mexo com ele sempre lá no 171.
E vamos cantar agora, se alguém sabe cantar comigo, e depois eu começar o sentido contrário do pastor Paulino para cá, para você deixar um recado, o pessoal está em casa, o porquê ajudar e o porquê ser ajudado. Vamos pensando já nisso, né? O porquê a pessoa está em casa hoje pode ter depressão, pode estar numa situação, um marido preso, uma esposa presa na pele, sei lá, pode estar com um filho sem uma caixa de leite em casa. Então, tem uma frase que diz que ninguém é rico o suficiente que não possa receber, nem pobre demais que não possa doar. Então, se resume em tudo a gente querer ser ajudado e querer ajudar. Diz assim, ó, o corinho, ó. Eu era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. E a última parte diz assim, ó. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber Glória perdão. a Deus. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Para acabar o corinho. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. 171. Glória a Deus. Aquele que era estelionatário, aquele que era fraudulento, ainda tem um sentido para mudar toda a sua vida e essa história. Esse que pregamos na pele, esse que pregamos na rua. Uma irmã foi numa casa esse dia, me mandou as fotos da casa que ela está ajudando, tentamos ajudar, e ela disse: Alex, eu tenho que ajudar essa família porque olha a situação. Começando, pastor Paulino, no portão até a última peça da casa cheia de entulho, cheia de sujeira, cheia de tudo, porque aquela pessoa se acostumou sem perspectiva de vida. Para ela tanto faz viver, tanto faz morrer, tanto faz estar ali, tanto faz conquistar alguma coisa ou não conquistar porque ela já é derrotada mesmo. Então isso que temos que botar no coração das pessoas, que ainda assim tem chance para mudar, para ser feliz. Tem sim, com Deus pode a pessoa dar a volta por cima e mostrar para todos que mesmo que a família não investiu, Deus investiu nela. E o interessante para nós, o que interessa é que Deus investe em nós. Por isso nós estamos hoje aqui falando de Deus, porque Deus investiu em nós. Deus abriu portas, estava fechado. Deus mostrou para o nosso coração que ainda existe amor para viver na face da terra, e vale a pena amar. Amém. Vale a pena ser amado, vale a pena abraçar, acolher, porque um dia alguém fez isso comigo, alguém fez isso contigo. Então hoje nós temos que mostrar, fazendo com atitudes, que através de nós Deus pode trazer esperança para aquele que está perdido. Amém. Amém? Pastor Paulino, então olha para a câmera depois lá. Glória a Deus. Fala por que ajudar, por que ser ajudado. Algum momento Glória a Deus. Precisou e Deus estendeu a mão para ti. Glória a Deus. Tiago 1,27 vai dizer que o verdadeiro evangelho é ajudar o órfão, a viúva, sem se manchar com as coisas deste mundo. Então, ajudar o órfão e a viúva, o verdadeiro evangelho, não importa se você é pastor, se você é assistente social, se você é professora, coordenador, que nem a irmã Janete, irmã Bia, pastor Alex, você que está em casa, você pode ajudar. Você pode ajudar através da palavra do Senhor, ajudar através de um abraço, levando o evangelho do Senhor, porque
Existe um propósito para aqueles que são selados, são separados e reconheceram Jesus Cristo como único Salvador. Jesus, quando ele estava em João, quando ele estava indo embora, próximo da crucificação, ele disse que iria mandar o Consolador, e o Consolador ia revelar toda a verdade. E ali em Atos a gente vê a chegada do Espírito Santo, e é bem claro, sejam minhas testemunhas. Então o propósito nosso é ser testemunhas de Jesus. Então por onde você andar, você tem que ser testemunha do Senhor Jesus. Por onde você andar, você tem que falar do amor de Cristo. Por onde você andar, você tem que falar que Jesus cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele tira o homem lá do charco de lodo, lamaçal do pecado, Ele transforma. Mesmo com um monte de palavras contrárias. É fazer que nem a Bia faz lá na Pérgamo, aquele que não, talvez para o mundo, um desprezado, um desprezível, não vale mais nada. Fazer o que o esposo da irmã Janete faz, investir em pessoas. Simplesmente porque Cristo nos amou e nós temos que amar. Glória a Deus. Então você lembre, você quando achar o pastor Paulino na rua e dizer: Paulino, me ajuda no meu cadastro único, me ajuda num sacolão, me ajuda a fazer identidade. Você lembre que ele pode dar uma ajuda momentânea, mas quem ajuda de verdade é Deus. E ele vai te levar esse Deus, que não vai apenas te dar um peixe, vai te dar vara a pescar. Ele vai dizer: ó, hoje eu posso te ajudar no cadastro único, posso te ajudar, eu tiro do meu armário para dar um alimento para tu comer, ele está precisando com teus filhos. Mas Deus pode fazer isso todos os dias da tua vida. E tu nunca mais vai me pedir. Agora tu vai ter para ajudar aquele teu vizinho que necessita também. Isso que é importante, né, pastor Paulinho? E vou ficar com as palavras que ele, o Janete, disse: orar. Vamos orar. Orar para mudar o mundo. Vamos orar. Entregar ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Você que está ouvindo, você que entrou na live agora, entrega a sua vida ao Senhor, porque Cristo está voltando. É uma realidade, Cristo está voltando. E eu gosto sempre de falar, né? Se Ele não vem, que Ele vai vir. E se tu vai, se nós vamos a Ele, como é que a gente vai chegar a Ele? Então existem as duas maneiras da gente encontrar: Ele voltando ou a gente indo. E a gente vê que todos os dias pessoas estão indo. Como é que essas pessoas estão chegando? Como você vai chegar? Então, neste momento ainda há tempo. Nós estamos respirando, a porta ainda está aberta, mas cada vez fecha mais. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Entregue sua vida ao Senhor. Além do benefício da terra, depois do benefício da vida eterna para aqueles que crerem, né? Aqueles que Jesus conhecer, vai dizer: entra na minha casa. Mas o que a gente faz? Conhece a Marlete, entra na minha casa, a porta está aberta. Lá em cima Jesus vai dizer igualzinho: eu te conheci, eu te conheço, eu tive intimidade contigo, então entra, a porta está aberta. Para aquele que não conhece, infelizmente não vai entrar na minha casa. Aquele que não me conhece, não tem intimidade comigo, não vou deixar entrar na minha casa, porque eu não sei o que vai fazer na minha casa. E é mais ou menos assim, só comparado. E eu, só para finalizar, eu gosto sempre de... eu gosto sempre de falar: a gente vai estar com Cristo, em nome de Jesus, porque é a promessa que está na Bíblia. Mas como é que quando tu encontrar a Cristo, como é que vai chegar às tuas mãos? Vai chegar de mão vazia? Como é que a gente vai chegar ao Senhor? É vergonha, né? Às vezes a gente chegar. Como é que a gente vai chegar? Glória a Deus. 19:17, 19:21 e 7 no celular. Eu acho que é importante a gente falar, a gente comentar o que Deus faz na vida da gente. Isso. Mas é importante a gente falar sobre o que nós temos que fazer, a nossa parte. Porque como naquela passagem de Lázaro, onde Deus diz, onde Jesus diz, remove aquela pedra. Quer dizer, Deus é o nosso Deus do impossível. O possível depende de nós. Nós temos que abrir a porta para Jesus. Nós temos que permitir que Deus chegue. Isso. Nós abrimos a porta. E Jesus faz o impossível. Ele poderia remover a pedra com um olhar, com um estalar de dedos, mas não. A pedra nós podíamos remover. Então nós temos que remover as nossas pedras e permitir que Jesus faça o impossível. Ele despertou Lázaro, mas quem removeu a pedra foram os homens. Então faça a sua parte. Entregue o seu coração para Jesus. Abra a porta do seu coração para Jesus.
E a partir daí, ele faz a parte dele, que é o impossível. Ele transforma a tua vida, ele transforma a vida da tua família, ele transforma a vida daquele familiar teu que está dentro da penitenciária, ele transforma a vida da pessoa que está na rua, ele transforma, ele liberta, ele ajuda. Mas tu precisas querer, tu precisas fazer o que é possível. E aí ele faz o impossível. Deus abençoe cada um de vocês. Não adianta, Dona Bia, me ajuda, leva recado para minha esposa, Dona Bia, quando você está aqui, tal coisa. E lá fora, como é que vai ser a tua vida? Vais tomar qual decisão, depois de tantos conselhos, tantos tropeços na vida? Como é que você vai aprender? Vai, depois de tanta adversidade, vai deixar teu coração mudar e mostrar o melhor de ti? Ou vai te frustrar com tantas coisas, sempre mostrando o pior de ti? E geralmente descontando as pessoas que tu ama, né? Frustrando as pessoas que sempre te deram amor e carinho, que estiverem investindo em ti, né, minha Bia? É verdade. E também não se esquecer que mesmo quem está preso lá dentro é livre. É livre na presença do Senhor. É livre para o céu, é livre para Deus. Aquilo ali, aquela grade, ela não prende o teu espírito, a tua alma. Tu pode ser livre, tu podes te libertar do teu pecado, te libertar das coisas erradas que tu faz. Porque a partir dali, Deus vai tomar conta da tua vida. Mas tu tem que dar o primeiro passo, remove a pedra para que Deus transforme. A minha mãe dizia assim, ó, antes de converter, mas eu nunca matei ninguém, eu sou boazinha, nunca matei ninguém, eu nunca roubei, dizia ela, eu nunca fiz mal para ninguém. Eu digo, mãe, a questão não é essa, eu dizia para ela. É que nem muitos lá dentro, a questão não é essa, a questão de ser liberto aqui dentro. Tu não tem que pensar, eu nunca fiz algo de extremo errado. Mas o grande confronto nosso é a gente olhar para a gente e sentir realmente, não sou pessoa totalmente boazinha. Em algum momento eles erraram e estão na pele, mas eu também erro todos os dias aqui fora. Em algum momento eles estão presos por grades, mas eu estou preso com grades existenciais, com recordações, com raivas, com rancores, com mágoas. E essa noite é uma noite de libertação. Falando sobre o presídio, uma noite que a gente tem que viver liberto aqui fora também, querer essa libertação aqui fora, para a gente conseguir realmente ser livre. Que não adianta a pessoa dizer, eu estou livre, eu posso ir onde eu quero. Mas será que é livre o seu emocional? Será que é livre o seu sentimental? É um problema, porque senão teriam tanto suicídio, né? Não teria tanta decepção em famílias, brigas, traições, não teria. Se fosse livre, realmente fosse livre, não teria tanta drogadição. As pessoas tirando TV do seu filho, tirando a comida da sua mãe e do seu pai para vender numa biqueira, porque realmente elas não conseguem parar de fazer o que é errado, porque elas não são livres. Livre é que ele consegue fazer realmente o certo e o que quer. Tem o pastor Paulinho acho que vai confirmar, na Guarda Municipal, quando eu entrei uma vez, uma discussão na Tamandaré ali, já passo para a Janete, sobre tudo um pouco, né, os guardas discutindo ali, e olharam para mim, mas tu não pode trair, né, tua mulher. Eu digo, eu posso tudo, mas eu não quero. Mas tu não tem liberdade, cara, eu posso ir lá no baile fazer acontecer, eu sou livre. Eu digo, não, tu não é livre. E mais uma coisa, tu não é homem de verdade. Eu disse para ele, como eu não sou homem? Sabe? Aí confrontei a pessoa, né? Talvez com uma farda, como eu não sou homem? Porque eu dei minha palavra lá que seria fiel até a morte. E essa palavra é ser homem de verdade e manter ela até o final. Isso é ser homem, isso é ser livre. É fazer o que tu sabe que tem que fazer e não ser arrastado por coisas depois te arrepende. A gente depois de chorar, separou, não me quer mais. Mas tu traiu, tu machucou, tu fez, aconteceu. Porque arrastado, tu era prisioneiro, agora tu sai sem consciência, pelo menos tem oportunidade. Eu errei, muda. Então a palavra hoje é mudança também para todos que estão em casa, independente se está no presídio ou não está, né? Imaginante. A você, meu amigo, nós temos um mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Você que tem necessidade hoje de ouvir essa palavra, está em dúvida, está em depressão, está em tristeza, está desempregado, lembre-se que nós temos um Deus maravilhoso que cuida de mim, de ti e de todos nós. Se não sabe aonde ir, procure uma igreja. Cada bairro da cidade tem uma igreja com cristãos dispostos a orar por você. Faça isso e você será liberto, em nome de Jesus. E Marinete, eu sei que a senhora às vezes recebe pedidos muito além da sua capacidade de ajuda, né? Por exemplo, se nessa semana, final do mês, nessa semana 10 pessoas pedirem ajuda para a senhora no básico, eu falo assim, arroz, feijão e leite, a senhora talvez possa dar para 5 pessoas.
E às vezes o sentimento fica meio que frustrante no nosso coração. Pô, uma criança passando necessidade, não consigo mais ajudar. Mas ninguém consegue, como o pastor Paulo falou, abraçar todos com seus braços, ninguém. Mas a gente pode encaminhar para aquele que abraça e aquele que multiplica. É verdade. Então a senhora, nesse seu trabalho, a senhora dá ajuda inicial, mas a senhora também tem aquela ajuda que é eterna para a vida da pessoa. Certeza. E constante, né? Com certeza. Basta a pessoa querer. Com certeza. Isso que a gente tenta fazer. Eu posso dizer, amiguinho, eu sou membro da Igreja Batista Nacional, ali na Augusto Prat 325, meu pastor é o pastor Varley, e a gente tem feito um trabalho individualizado, assim, né? Algumas pessoas, às vezes tu não pode ir, mas a própria palavra diz: a quem enviarei, né? Quem há de ir por nós? Se eu não posso ir, eu ajudo aquele que pode, que vai lá fazer o trabalho. Então a gente tem corrido, ajudado bastante gente, as pessoas passam pela vida, passam pelas igrejas, mas que bom que estando ali ou estando em qualquer outra igreja, que realmente Cristo possa estar fazendo a diferença na vida de cada um. É verdade. Muitas pessoas estão digitando aqui, não vou falar o nome de todas, porque de alguém eu vou esquecer e depois não quero decepcionar, não falasse meu nome, mas um abraço, um beijo no coração para cada um que está escutando, que vai escutar. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, multiplique sobre a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, e principalmente que Deus concretize os projetos dele na tua vida. Amém. Que você possa realmente ser feliz, olhar para cima e dizer: obrigado, Senhor, obrigado porque tu me presenciaste, desse um presente de uma maneira que eu nunca esperei e que eu nem merecia. Isso que eu falo para Deus: Deus, muito obrigado porque tu me desse um presente da forma que eu não merecia. Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos? Sim. A minha esposa hoje ia fazer um programa com vocês, mas minha esposa infelizmente deu infecção urinária e foi parar na UPA. E sempre que ela tem uma infecção muito forte, assim, é o terceiro dia de infecção que ela tem que ir, porque da outra vez deu falência nos órgãos, ela morreu por alguns segundos, né? E o médico disse que pouco tempo mais sem socorro ela não tinha condições mais de voltar, mas Deus aprove, ela está viva, né? Porque tem obra para fazer, tem plano na vida dela, e como tem plano na vida dela, tem plano na vida de cada um que está aqui e de cada um que está em casa. Tem plano na tua vida, por isso que tu está vivo. Ah, mas não presto para ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, mas você tem um plano. Basta apenas entender o que Deus quer para a tua vida e enganjar com Ele, ficar unido com Ele, para você ser realmente feliz. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória. Se você está no sofrimento, duas coisas: ou é uma escola para você aprender, para você conseguir atinar que está no erro e conseguir passar para uma próxima fase, ou para você realmente conseguir passar por isso para depois dar outras pessoas que estão passando. É os dois tipos de aprendizado que temos. Então que você consiga nessa noite, de todo o meu coração peço, que você consiga buscar a Deus enquanto há tempo, como eu falado. Consiga escutar a voz de Deus e dizer: realmente, eu não tenho uma felicidade verdadeira, meu coração tem buraco aí, todos nós vemos todos os dias situações assim, tem buraco existencial, é vazio, mas eu quero ser feliz. Eu quero ter a chance de ser feliz. Tantas meninas, pessoas falam: mas eu queria tanto uma festa de 15 anos, queria tanto ir um casamento, não sei o quê, mas e ser feliz de verdade, que só Deus pode fazer? É isso que importa. Pastor Paulino, abençoa minha esposa, está enferma, as pessoas estão enfermas em casa, na cama ali, e todas as pessoas precisam de algum tipo de auxílio, socorro de Deus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. E eu tenho um recado para você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que com um momento já esteve, já sentia os louvores, os hinos, já tocava aquilo, já a emoção no seu coração. Volte ao Pai, volte à casa do Pai, como disse a irmã. Tem uma igreja próxima da sua casa, retorne ao lar. O Pai está chamando em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a vida da pastora Andiara em Tua presença, Senhor. Sabemos que Tu está cuidando, Pai, sabemos que Tu está zelando neste momento, Senhor. Sabemos que Tu está colocando médicos, Senhor, no caminho dela, Senhor. Oh Deus amado, para que a enfermidade retroceda em nome de Jesus. Nós queremos clamar, Senhor, por Tua presença, por cada ouvinte, Senhor, que está na live, Senhor, em nome de Jesus. Queremos clamar e declarar esse programa abençoado, Senhor. Queremos declarar os patrocinadores, Senhor, a irmã Janete, Senhor, o pastor Ronaldo, Senhor, oh Deus, o bom samaritano abençoado, em nome de Jesus. Oh Deus amado, vem com teu poder, vem com a tua mão poderosa sobre nossas vidas, nos guardando, Pai, protegendo, Senhor, nossos familiares, Pai, o familiar deste, Senhor, que está na live, Senhor,
Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos a tua vida abençoada pelo santo nome do Senhor Jesus. Oh, Paizinho, recebe, Senhor, esta oração, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. Tem piedade sobre nós, Pai. Cuida, Senhor, de nosso casamento, Senhor. Blinda, Senhor, oh, nossa vida, Senhor, de todo dardo inflamado, Senhor. Blinda a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, esta casa abençoada, amém. Este programa abençoado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu abençoo o Robert que está aqui, abençoo o dono da rádio, abençoo todos que trabalham conosco aqui, que farão os programas, e você que está em casa. Abençoado, em nome de Jesus. Nos procure. Se quiser auxílio em Deus, que nós oramos por você, vamos orar por você. Perto da sua casa tem uma igreja que vai orar por você, e você vai encontrar a verdadeira paz e felicidade que o ser humano natural não consegue. Que Deus abençoe e muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo nome do Senhor Jesus. Muito bom. Muito Deus gratificante. abençoe vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Que seja o primeiro de muitos. Glória a Deus.